Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do poliedro e nessa aula nós veremos alguns exercícios sobre a análise da função f de x igual a mais b seno de mx mais n. E os livros são lá, os exercícios são do livro da segunda série do ensino médio, né, da frente B. E o primeiro exercício que veremos é o exercício resolvido 5, da página 125, que diz: seja a altura em relação ao solo de uma das cadeiras de uma roda gigante dada por h de t igual a 7 mais 6 vezes seno de π por 10 vezes t, em que h é a altura em metros e t é o tempo em segundos. A partir dessas considerações, determine a altura máxima atingida pela cadeira em seu movimento, b o período do movimento, c o instante em que a cadeira atinge a altura máxima pela primeira vez, e a alternativa D, o gráfico H por T no intervalo de tempo T entre 0 e 20. Bom, no item A ele pergunta a altura máxima atingida pela cadeira em seu movimento. Então ele quer o valor de máximo dessa função h de t. Bom, eu coloquei aqui aquela tabelinha lá da função f de x, a mais b vezes seno de mx mais n, com os valores de máximo a partir máximo, mínimo, amplitude, imagem e período, a partir desses parâmetros. Comparando com a função h de t, nós vemos que o a é o 7, o b é o 6, o m é π por 10 e o n é 0, onde eu deixei anotado aqui. No item A, ele quer a altura máxima atingida pela cadeira em seu movimento. Então, ele quer o valor máximo dessa função h de t. O valor máximo é a mais módulo de b. Então, seria 7 mais módulo de 6. Como 6 é positivo, módulo de 6 é o próprio 6. E 7 mais 6 é 13. Como o h é dado em metros, então a altura máxima atingida pela cadeira é 13 metros nessa roda gigante. No item B, ele pede o período do movimento. Bom, o período aqui pela tabela, nós vemos que é 2π dividido pelo módulo de m. O m é π por 10, que é positivo. Então, o módulo de π por 10 é o próprio π por 10. Quando a gente tem fração dividido por fração, a gente pega a fração que está aqui no denominador, inverte ela e multiplica pela fração que está no numerador. Então, vai ser 2π vezes o 10, que está aqui embaixo no denominador, vai lá em cima, e o π, que está aqui no numerador, vem aqui embaixo no denominador. E aí o π a gente consegue cancelar, 10 vezes 2 dá 20. Então o período é de 20 segundos, ok? No item C, ele pergunta o instante em que a cadeira atinge a altura máxima pela primeira vez. Bom, a gente sabe que a altura máxima pelo item A é de 13 metros. Então a gente quer encontrar o primeiro valor de t, onde o h de t deu 13. Então, ó, o h de t é 7 mais 6 vezes seno de π por 10t. Se eu igualar isso a 13, se eu passar o 7 para lá subtraindo, 13 menos 7 dá 6. Como esse 6 está multiplicando, jogando, dividindo, 6 dividido por 6 dá 1. Então, o seno de π por 10t dá 1. E onde o seno de π por 10t vai dar 1? Quando o seno dá 1? Quando o ângulo, que agora aqui é o π por 10 vezes t, for 90 graus, que é π por 2. Então, ó, π por 10 vezes t tem que ser igual a π por 2. Cancelando os π's e jogando 10 multiplicando, nós vamos ter que o t é 10 dividido por 2, que é 5. Então, a primeira vez que a cadeira atinge a altura máxima é no tempo de t igual a 5 segundos, ok? O item dele pede para esboçar o gráfico de h por t no intervalo de tempo de 0 a 20. E aí, para a gente conseguir esboçar o gráfico, a gente pode colocar alguns valores de t e calcular os valores de h. Quando a gente faz o t igual a 0, aqui na função, então a gente vai ter h de 0, 7 mais 6 vezes seno de π por 10 vezes 0. π por 10 vezes 0 é 0. Seno de 0 também é 0. E aí 6 vezes 0 vai dar 0. Então o h de 0 vai dar apenas o númerozinho 7. E a gente vem, então, quando o t é 0, o h de t vai dar 7. A gente fazendo isso para alguns valores de t, 5, 10, 15, 20, nós vamos encontrar os respectivos valores de h de t. Colocando no gráfico esses valores, a gente consegue esboçar o gráfico da função de 0 a 20, ok? O próximo exercício é o exercício resolvido 6, da página 125, que diz: dada a função f de x igual menos 3 mais 7 vezes
seno de 5x menos π por 4, calcule A, seu período, B, seu valor máximo e mínimo, C, o conjunto imagem, D, sua amplitude e o valor de f de π por 20. Bom, essa função f de x está nesse formato, a mais b vezes seno de mx mais n, onde o a é o menos 3, o b é o 7, o m é o 5 e o n é menos π por 4, que eu deixei anotado aqui. No item A, ele pede o período. O período, pela tabelinha, é 2π dividido pelo módulo de m. Então, seria 2π dividido por módulo de 5. Como 5 é positivo, o módulo de 5 é o próprio 5. Então, seria 2π dividido por 5. Esse é o período da função. Os valores de máximo e mínimo da função são a mais módulo de b e a menos módulo de b. Então, ó, o valor de máximo vai ser a mais módulo de b, o a é menos 3 e o b é 7. Como 7 é positivo, o módulo de 7 é o próprio 7. E 7 menos 3 dá 4. Esse é o valor máximo da função. O valor mínimo é a menos o módulo de b. Então, seria menos 3 menos o módulo de 7. Como 7 é positivo, o módulo de 7 é o próprio 7. Então, ficaria menos 3 menos 7, que dá menos 10. Então, o valor de mínimo dessa função é menos 10. O conjunto imagem é sempre um intervalo fechado entre o valor mínimo e o valor máximo, nas funções seno e cosseno. Então, o conjunto imagem, o valor mínimo é menos 10 e o valor máximo é 4, então é um intervalo fechado de menos 10 a 4. A amplitude de uma função trigonométrica é sempre o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2. Bom, a gente já viu aqui no item B que o valor máximo é 4, aí menos o valor mínimo, menos 10. 4 menos com menos vai dar mais, 4 mais 10, 14, que dividido por 2 dá 7. Então, a amplitude dessa função é 7. Bom, e o f de π por 20, basta a gente substituir no lugar do x o π por 20 e realizar as continhas, ok? Então, f de π por 20 é menos 3, mais 7 vezes seno, 5 vezes no lugar do x a gente coloca o π por 20, menos π por 4. Bom, 5 dividido por 20, a gente pode simplificar por 5 em cima e embaixo, né? 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. Então, 5π por 20 é o π por 4, que menos π por 4 dá 0. Nós sabemos que seno de 0 é 0, e aí 7 vezes 0 vai dar o 0. Então, f de π por 20 vai dar o menos 3, ok? Bom, esses eram os exercícios. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!